Alô, Novaes, tudo bem? Tudo. E É, eu a sou, eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos, e Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Novaes, muitas coisas aí pela frente. Eu gostaria de começar. Deixa eu ver aqui se o meu outro computador está funcionando, que eu tenho uma ah, imagem interessante para mostrar para você. Um instantinho só. Se não estiver funcionando, a gente passa a outro assunto. Mas é o seguinte, olha aqui, vê se você consegue ver isto que está aqui. Brasil, É. something Bom, eu vou explicar. Isso aqui é do New York Times. Ah, E quando o New York Times sai de seus cuidados para dizer que a seleção brasileira está uma porcaria, para não usarmos uma expressão mais forte, é porque realmente a seleção brasileira atingiu talvez o nível mais baixo da sua de sua história. história. Talvez, se a gente recuar no tempo, teve a tragédia do Maracanã, em 1950, depois da Copa do Mundo de 1966, o Brasil esteve mal, mas realmente há 10 anos, Novaes, há 10 anos que a seleção brasileira virou piada. Primeiro com aquela goleada que levou da Alemanha de Alemanha. 7-1, né? Depois na Copa de 2018, perdemos um jogo com a Bélgica explorando os espaços nas costas nas costas do Marcelo o tempo inteiro, o Tite não via isso. Depois, na Copa de 2022, perdemos um jogo que estava ganho num A Croácia, né? contra-ataque do adversário, quando A quem Croácia. É. precisava ficar no contra-ataque éramos nós. É a primeira vez na história que um time que só precisa estar num contra-ataque, uma situação muito favorável, leva um gol de contra-ataque, que aconteceu contra a Croácia. Então, Novaes, eu quero voltar no tempo. Eu, em 1974, depois da Copa do Mundo da Vê Alemanha. se você não ocupa o programa todo falando aí, vindo Não, desde não, quatro, né? eu vou te dar uma oportunidade. Eu Ah, escrevi uma coluna no Jornal do Brasil ah, dizendo o seguinte: na Bundesliga, que naquela ocasião tinha apenas 18 times, 14 eram dirigidos por técnicos com diplomas de técnico, tirados em faculdade. E no Brasil, olha, a tradição no Brasil sempre foi de jogador sair do campo diretamente para ser técnico. Vamos voltar a Ademar Pimenta, Gentil Cardoso, Flávio Costa, Zezé Moreira, Aimoré Moreira, Tim, Vicente Fiola, o próprio Zagallo. Todos eles saíram dos campos para para virarem as margens do campo. Saíram do campo para as margens do campo, para a beira do campo. para o banco como técnico, sem ter uma preparação teórica, sem estudos, sem coisa nenhuma. E o que aconteceu é o seguinte: os europeus e outros países se aprimoraram e nós ficamos para trás. Então, quando o New York Times diz que o problema é que os outros jogadores estão, as outras seleções, os outros países estão revelando jogadores também. Não é isso, não é isso, não. É que os nossos técnicos. Qual é o técnico brasileiro em ação hoje no mundo? Nenhum. E o Maurício Parece que tem Pochettino. um na Guatemala. Parece que tem um na Guatemala ou na Costa Rica, que eu não lembro o nome. Olha, hoje o Maurício Pochettino, da Argentina, assumiu o comando da seleção É. dos Estados Unidos. Tem técnico da Argentina, de Portugal, aí espalhado pelo mundo inteiro, brasileiro nenhum. Muito bem, vou te dar uma oportunidade para falar. Oh, muito obrigado. Você quer que eu fale o quê? Na minha cabeça, Ah, a minha grande perplexidade é com ah, relação a esta Comissão de Constituição e Justiça do ah, Congresso, do Parlamento Brasileiro, que ah. está reunida para pedir anistia, anistia para aqueles baderneiros criminosos de 8 de janeiro, sob a alegação de que eles não ficaram sob o efeito manada porque não sabiam se expressar. Ah, Porque sim. é um absurdo completo esse É. país. Porra, anistiar aqueles caras que quebraram o país ali, que quebraram a Praça dos Três Poderes. Eu fico pasmo, às vezes, com certas reações da nossa população.
Mas eu até entendo, né? Isso é falta de educação. Educação no sentido mais amplo da palavra, do ponto de vista cultural, não a educação social também. Mas é Quer por dizer isso que foi apenas por um problema de comunicação, eles não se expressaram bem, né? que eles não sabiam se expressar, entende? Era um bando de um efeito manada, era É. um bando de bovinos que só sabiam mugir, não sabiam se Fugir, quer expressar. dizer, Quer dizer, voltamos aos tempos do Chacrinha, quem não comunica se trumbica. Eles se uma trumbicaram loucura e agora. completa, absoluta. O país pegando fogo. Eu estou até escrevendo um texto sobre isso, que essa reunião estaria reunida numa sala do Congresso, da Comissão de Constituição e Justiça, em uma janela que dava para a Floresta Nacional de Brasília, que está pegando fogo. E eu estou escrevendo uma matéria sobre isso, o cara alertando, olha, está pegando fogo. Não, não, mas pega fogo todo ano. Vamos tratar dessa anistia aqui, desses meninos, coitados, que não sabem falar direito, vamos tratar disso. Quer dizer, é um absurdo. Eu também não quero me estender muito aqui, não, porque eu fico profundamente indignado com essas coisas que eu vejo no meu país. Não, eu Vai acho lá, que faz continua com bem. o teu Agora, futebol aí, pô. não, você faz bem. Agora, você me lembrou, já que estamos falando desse assunto, eu li nos jornais brasileiros que estão querendo caçar o Alexandre de Moraes pelo pecado de ter mandado fechar a Twitter, atualmente chamada X ou X, porque não respeitava as leis brasileiras. Pois é, Então, mas agora eles estão baixando esse tom, porque eles estão vendo que esse cara do X aí, o Elon Musk, Elon Musk. ele fez lambanças aí num monte de países. Não é só com relação ao Brasil, não. A Austrália, a Inglaterra, a Turquia, em todos esses países aí, ele teve aí alguns problemas com as autoridades, com os governos. Isso aqui não é só aqui no Brasil, não. Esse cara aí parece que quer dominar o mundo como Não, uma eu história de sei. quadrinho. Eu sei, agora eu achei estranho que quem é que pediu que caçassem o Alexandre de Moraes pelo pecado de ter tomado providência de fazer cumprir as leis do país contra o Elon Musk? Quem é que está querendo caçar o Alexandre de Moraes? As mesmas pessoas que estão criando anistia para os baderneiros de 8 de janeiro, o centrão, a direita, a extrema-direita. O Pois Congresso hoje em dia está completamente dominado por esses caras, pô, que não é. olham para o país, estão olhando para o próprio umbigo e estão interessados em queimar e incendiar esse governo, pô, para trazer Agora, o outro Bolsonaro de dia, volta. por falar nisso, Novaes, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo: não pode fechar a X, o Twitter, ou lá o que seja, do Elon Musk, porque as nossas forças armadas dependem do Starlink. Então, se o Brasil depende do Starlink, manda fechar o Brasil. Porque se as forças armadas brasileiras dependem do Ah, Elon Musk, isso é o fim do mundo. não, mas você também As não nossas pode Forças Armadas acreditar. não fazem nada sem o Elon Musk dar o satélite para eles usarem? É isso que país é esse? Zé Inácio, eu leio coisas semelhantes a isso que você acabou de dizer aí, mas eu não repito, porque na minha cabeça é tudo fake news. Ah, Quer dizer, o mundo não está preparado ainda para controlar essa descoberta fantástica que nós fizemos e que a gente não sabe até onde vai, que é a internet com seus desdobramentos incalculáveis aí, pô. Então, sabe, a fake news come aí de um lado para o outro, sem que haja qualquer tipo de controle sobre isso. E aí tem algumas pessoas que embarcam, pô. Tem é algumas muito. pessoas que embarcam. Não, tudo bem. Já que você falou em fake news, eu aproveito então para passar o outro assunto, se você me permite, que foi o debate da Kamala Harris com o Donald Trump, realizado Ah, aqui na muito terça. bom. Não sei se passaram aí no Brasil. Deve Passaram, ter. passaram, passaram. A CNN passou, a Globo News passou. Aliás, a Globo News passou com uma tradutora que, meu amigo, eu até escrevi isso no Facebook. A Kamala Harris ficava parecendo uma débil mental, porque a tradutora ela traduzia assim aos poucos É. sabe, e às vezes se atrapalhava. Puta, mas um horror a tradução da Bom, Globo News. então, já que eu assisti aqui ao vivo e no original, Isso, eu vou dizer o seguinte: o Donald Trump teve uma atuação ridícula. Ridícula. ridículo.
Mas agora acontece o seguinte: a Câmara Regis ganhou o debate, claro, embora eu ache que ela poderia ter sido ainda um pouco melhor, um pouco mais contundente, como, por exemplo, na hora em que o Donald Trump veio com aquela história dos imigrantes e tal. E que come Quer dizer, cachorro. não, não, bom, aquela história do cachorro e dos gatos, aquilo por si. Olha, o que acontece, Novaes, é o seguinte. Isso, para as pessoas de bom senso, foi um episódio ridículo, né? O Donald Trump aparecer com aquela história de que os imigrantes Claro, estão pô. comendo cães e gatos. Você viu a Mas cara na Câmara. mas para o eleitor típico do Donald Trump, eu vou dizer o seguinte: isso não faz diferença, não, porque o eleitor típico do Donald Trump não quer saber de nenhuma reflexão de bom senso. Ele está com o Donald Trump e não abre. O Donald Trump não é um político. O Donald Trump é líder de um culto. Lembra daquele culto do Jim Jones, que levou não sei Lembro, quantas lembro, pessoas lembro. para Lá na Guiana, Guiana. e É. todos cometeram suicídio? 100 É, pessoas cometeram é. suicídio, porque o maluco, né, um maluco lá disse que era para cometer suicídio. Esse é o Donald Trump. Se o Donald Trump mandar a sua plateia, fã, ou lá o que seja, fã-clube, cometer suicídio, eles vão cometer um suicídio político de Claro, mas votar. isso não é só lá, não. Eu acho que se disserem aqui no Rio de Janeiro, ou disserem aqui no Brasil, que o Bolsonaro come cachorros e mata cachorros e gatos, ou coisas desse tipo, as pessoas também que estão com ele vão andar e andar para isso. Estão se lixando. Porque também é um culto, não é um culto da grandeza, da grandiosidade do culto que se faz a Trump nos Estados Unidos, mas é um cultozinho que tem aí É, aqueles pastores todos à volta dele como assistentes, como sacristãos é. do Bolsonaro. Mas deixa eu te Aliás, dizer uma outra, uma coisa que eu acho deixa muito eu te dizer estranha. outra coisa. Ah, Não, fala. não, fala você, fala. Eu Não, conto eu acho. depois. Uma coisa que realmente me deixa perplexo nos Estados Unidos é que uma pesquisa mostrou outro dia que 85% dos evangélicos brancos vão votar no Donald Trump. Quer dizer, o Donald Trump, se você lê o Evangelho, o Donald Trump é exatamente o oposto de tudo que foi pregado Está no por Evangelho. É, pelos é apóstolos. o oposto, pelos apóstolos, o oposto. E 85% dos evangélicos brancos, quer dizer, os evangélicos negros não vão, porque, claro, o Donald Trump vive insultando os negros, mas os brancos vão votar no Donald Trump. Então, como é que pode uma coisa dessa acontecer no país que se declara o líder do mundo? Fala aí. Inácio, Ah, é absolutamente inacreditável. Pô. Não pode ser o líder do mundo um país em que o voto popular, o país que se diz democrata, o país que se diz a hegemonia, que é o país hegemônico nesse planeta, é o xerife do mundo, do planeta, e o voto popular, a Câmara vai ganhar no voto popular e vai ganhar olha, fácil. olha, Agora, não se sabe se ela vai ganhar entre os delegados que é, estão aí amarrados pelo Trump, pô. Isso aí bom, não é democracia. isso aí já é o assunto do colégio eleitoral, que é outra mazela do sistema eleitoral nos Estados Unidos. Mas Agora você viu que no México eles vão agora adotar a eleição para o Poder Judiciário também, para o eu Supremo vi, eu vi, Tribunal, para o eu Tribunal vi. de Justiça. Eu acho isso fantástico. Tem muita É, gente reagindo a isso, mas eu acho fantástico, porque, é, de um modo geral, essas pessoas são elevadas a cargos altíssimos no é, Judiciário por apadrinhamento, como claro. é, aliás, a escolha dos ministros do Supremo pelo presidente da República. E É. ele passa por um questionário diante do Congresso, mas o Congresso está cagando aí, não está preocupado com coisa nenhuma, está preocupado é com o próprio umbigo e deixa passar. É exatamente isso que acontece nos Estados Unidos, né? O presidente indica, passa Claro, claro, pela Comissão de claro. Relações Exteriores do Senado, vem a votação do Congresso, e o resultado é que temos aí 9 ministros do Supremo Tribunal, 6 trumpistas
de carteirinha, né, do Partido Republicano, carteirinha assinada. E não existe sequer um código de éticas. O Congresso não, perdão, a Suprema Corte dos Estados Unidos não tem um código de ética. Tem uma declaração muito vaga que foi feita recentemente, orientando algumas coisas, mas não é um código de ética explícito e com, digamos, repercussão e com resultado e com punição se os ministros não cumprirem o código de ética. Então, o que nós vemos é o Clarence Thomas, todo dia a gente vê aqui na imprensa dos Estados Unidos recebendo presentes de tudo que é espécie, já para não falar, por exemplo, teve no Brasil o caso das joias da Arábia, que o Bolsonaro levou, né? Mas aqui também o nosso ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos é useiro e vezeiro em receber presentes como esse. Mas eu estava falando da Kamala Harris, eu acho que ela ganhou o debate, não acho que vai ser fácil a votação, absolutamente, aí nesse ponto eu discordo de você, vai ser uma votação dura, tem o perigo de perder também no colégio eleitoral, coisa que já aconteceu no passado, entre outros recentes, com o Al Gore e com a Hillary Clinton. Eu acho que ela deveria ter sido mais contundente naquela parte dos imigrantes, ela deveria ter dito o que é fato, ela deveria ter dito o seguinte: essa onda de imigrantes que entram pelas fronteiras, sobretudo a fronteira com o México, isto só acontece porque havia um projeto que era, que eles chamam bipartisan, isso é, um acerto entre republicanos e democratas. Eles estavam de comum acordo para passar um projeto para segurar a fronteira, para dar garantias, para impedir a entrada, como vem acontecendo, desses imigrantes todos desordenadamente. Esse projeto ia ser aprovado. Na hora H, o Donald Trump mandou os seus senadores, que eram mais ligados a ele, do Partido Republicano, impedirem a aprovação do projeto. Graças a isso é que nós temos essa confusão toda. E a Kamala Harris, eu acho que deveria ter sido um pouco mais contundente nesse sentido. Mas, Novaes, vamos Mas passar. eu acho que ela vai ser no próximo convite, se houver um próximo, Não, porque ele o Trump agora já não deu para quer. trás, o Trump Ele... já deu para trás, Ah. porque sabe que ele não vai aguentar a Kamala Harris. Agora, eu tenho certeza que a Kamala Harris, quando houver um segundo comício, ela vai render muito mais. O que ela rendeu nesse primeiro foi uma estreia. Pô. Não, mas o segundo debate, você quer dizer. Mas acontece o seguinte: o Donald Trump não quer um segundo debate. Não quer. Pois é, claro que ele não quer. Ele sabe que ele não aguenta ali, ele não segura essa barra com a Câmara. Ele, com com o Biden, ele fazia 18 comícios, 18 debates. 18 Quanto mais... Agora eu quero dizer uma coisa para você. Diga. Você sabe que nessas eleições aqui do Brasil, eles encontraram 169 eleitores com uma idade acima dos 85 anos. 169. 169, é mais do que em 2020, que eram 148. Certo. Não sei se incluíram você nessa história. Não, porque eu estou... Agora... Fala. Não, fala. Não, o mais incrível é o seguinte, tem uma senhora de 94 anos que é candidata a vereadora na cidade de São Cristóvão, que é uma cidade muito maneira lá no interior de Sergipe, uma cidade histórica ainda. Ela tem 94 anos e é candidata a vereadora. As pessoas estão vivendo um absurdo. Daqui a 10 anos, chegar aos 100 vai ser uma brincadeira. Pô. Novaes, eu estava lendo outro dia, há mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos com mais de 100 anos de idade. É verdade. É incrível. Bom, outro dia nós falamos do nosso amigo Wilson Figueiredo, né, do Jornal do Brasil, que completou, que a questão de um mês completou 100 anos, né? Agora deixa eu te contar uma história, para falar em idade, da minha infância. Sim. Porque os jornais, as folhas, estão botando a cidade de Corumbá, que fica no Mato Grosso do Sul, nas manchetes, porque ela é líder em queimadas no Brasil. Eu ia falar desse assunto. O lugar onde mais queima o mato aqui, onde há mais incêndios e queimadas, é em Corumbá. Corumbá, eu morei lá durante 2 anos, quando meu pai foi capitão dos portos em Corumbá. Ela era chamada de Cidade Branca. E eu, depois que virei adulto, achei que era Cidade Branca, porque Corumbá fica a 10 metros da Bolívia, né? É fronteira com a Bolívia. E eu achei que Cidade Branca estava ligada àquele velho alcaloide
que as pessoas ou tomam, ou jetam, ou cheiram. Aí vieram me dizer que não é isso, não. É a Cidade Branca porque na região tem muito calcário. Mas eu até escrevi uma crônica que eu botei agora no Face, que é a Corrida das Galinhas. A Capitania do Esporte ficava no segundo andar, no primeiro andar, e a residência da família ficava no segundo andar e tinha uma escadaria de 42 degraus, eu nunca esqueci. Eu tinha 4, 5 anos na época. E eu levava as galinhas lá para cima e soltava para ver quem chegava primeiro lá embaixo. Era uma corrida das galinhas. Era a maneira como um filho único nessa idade se divertia nessa cidade completamente estranha. Pô. E um dia a empregada desavisada pegou a galinha carijó, que era campeã do circuito, e botou ela na panela e ainda teve o desplante de fazer a galinha ao molho pardo. Pô. Eu nem sentei na mesa. Pô. Eu era tão ligado a carijó que eu nem sentei na mesa com meus 5 anos de idade. Corumbá. Bom, isso me lembra outra coisa, Nova, já que você está falando em galinha, tá? Um dos grandes problemas, e você, em suma, se alimentar de animais, um dos grandes problemas dessas queimadas aí no Brasil, morte dos animais, está exatamente na criação de gado, que eles derrubam a floresta para criar gado para vender, para a Índia, para os Estados Unidos, ou lá o que seja. E eu estive uma ocasião no Pantanal, achei realmente uma maravilha, mas pelo que eu tenho lido na imprensa brasileira, o Brasil, da maneira que vai, não sei, onde é que vai parar isso? Aonde vai o poder dessa, sei lá como é que chamar isso, esses agrotrogloditas, que verdade. Pela soja... A Marina Silva, a gente falou isso, inclusive, no programa anterior. A Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, já disse que, se continuar assim, o Pantanal não chega até o final do século. Sim, mas e o que ela está fazendo, ou o governo está fazendo, para impedir essa queimada no Brasil inteiro? Está fazendo. Quem está tomando, inclusive, grandes iniciativas aqui, tomou uma das boas iniciativas, é o Dino, este mais recente membro do Supremo Tribunal Federal, e que mandou aí deslocar uma série de bombeiros e de brigadistas e de voluntários para os lugares onde as queimadas estão mais intensas. Agora, na minha opinião, boa parte dessas queimadas, se não a maioria dela, isso é coisa criminosa. É a queimada provocada por humanos. Não tenho a menor dúvida, porque não é possível o país estar num estado de combustão desse assim, pô. Isso é uma loucura, pô. Isso aí está sendo proposital. Aliás, outro dia saiu uma foto, um videozinho curto num jornal desse aí, não sei se foi o Jornal Nacional, o Jornal da Band, um cara ateando fogo no mato, pô. Não pegaram o cara. Aliás, parece há piromaníacos que, por vocação, né, digamos assim, né, gostam de atear fogo qualquer coisa, né? Agora, esses são os malucos, digamos, tem um problema psicológico. Agora, há os criminosos que fazem para ter lucro, né? Para ter mais terra, para plantar soja ou para criar gado e vender, né? É isso que acontece no Brasil no momento. Agora, eu não duvido nada que daqui a pouco peguem um cara que esteve no 8 de janeiro. Não duvido nada que peguem um cara aí incendiário envolvido com 8 de janeiro. Não duvido. Agora, eu vi uma coisa curiosa na imprensa brasileira, eu queria que você me explicasse. Eu li que há uma operação chamada Operação Formosa, no estado de Goiás, uma operação militar que reúne Brasil, Estados Unidos e China. Eu não entendi a presença da China junto com os Estados Unidos. O que está acontecendo? Eu acho que isso aí deve ser aquele interesse do Lula de fazer uma conciliação do mundo todo, né, do planeta, assim como ele tentou acabar com a guerra na Ucrânia, lá, dos russos, e tentou intervir no Oriente Médio. É possível que ele esteja aí ligando a Rússia, alegando os Estados Unidos à China, para depois, então, ver se harmoniza e equilibra o poder nesse país. Eu não sei, é uma coisa... Quando eu ouvi isso na televisão, eu achei graça. Eu digo, que loucura! Como é que os chineses e os americanos estão juntos num ensaio aí lá em Formosa, lá no interior do Goiás? O que eu achei engraçado é que quando eu li isso nos jornais brasileiros, eu falei Formosa, porque, sabe, Formosa é o antigo nome Taiwan. Né? Nós conversamos sobre isso outro dia. Formosa foi descoberta pelos portugueses, por isso que se chama Formosa. Isso, exatamente. E há essa grande
grande conflito entre Estados Unidos e a China pela independência de Taiwan ou pelo fato de que a China quer anexar Formosa, o que eu acho que a Formosa, Taiwan, ou lá que nome tem, sempre foi parte da China. A verdade é essa. E os Estados Unidos, inclusive, nem reconhecem Taiwan como um país independente. O país independente que os Estados Unidos e o resto do mundo, com raríssimas exceções, reconhece é a China. E Formosa teoricamente, não, na realidade, faz parte da China. Então, quando eu li isso, eu achei, ué, coisa engraçada, mas aí é só o nome. Formosa é uma cidade no interior de Goiás. Tudo bem. Mao Tse Tung não devia ter deixado o Chiang Kai-shek fugir lá para essa ilhazinha e ficar lá abrigado. Já tinha tomado a China toda, não custava nada tomar essa ilha e acabar com essa história que rende até hoje, pô, desde É verdade. Agora, 1949. Novaes, eu queria perguntar, por fim, chegando aqui nos minutos finais, Mas já, porra, eu, são 5h15. pois é, mas o tempo passa, é uma coisa. Eu não entendo, mas o nosso tempo está acabando. Mas dá tempo para falar ainda do seguinte: eu li que o Botafogo vai enfrentar quem? O Botafogo está na liderança do Campeonato Brasileiro e, Isso. e vai jogar com quem? Vai jogar com o Corinthians. O Corinthians, Ah, porque, se você sim. sabe, E o contratou aí Corinthians. aquele holandês. Mas é esse Memphis Depay vai Depay. jogar? E o Não, Depay vai parece que jogar? não. Não, não, parece que não. Ah, Eu não sei. Pode ser até que jogue, mas eu não faço muita fé nele, não. Eu conheço ele desde os tempos em que o Atlético de Madrid, que é o meu time na Espanha, ele jogava no Atlético de Madrid. Ele chegou a jogar no Barcelona, não deu certo, foi para o Atlético, não deu certo. Mas ele andou pela seleção da Holanda também. é. Eu não acredito muito nele, não. Mas esse final aí de janela, né? Fechou a janela de contratações. O Botafogo contratou alguns, o Flamengo contratou outros, o Corinthians contratou esse cara. Enfim, houve algumas contratações aí para enriquecer o cenário do futebol brasileiro, que anda muito pobre. Muito, muito pobre. Agora, eu li que o Corinthians está numa crise financeira imensa. Como é que contratou esse Depay? Isso aí deve custar caro, né? Vem da Europa, está fazendo o caminho ao contrário. Em vez de o É, brasileiro ir para a Europa, ele está vindo da Europa para. não, não, e vai ganhar aí uma fortuna, pelo que É, dizem os jornais aqui, vai ganhar uma fortuna. Agora, isso são coisas que só acontecem no Brasil. Eu acho que essas dívidas todas vêm desde o tempo que o Corinthians resolveu construir o seu estádio, com o aval, a assinatura do nosso querido Lula, que é um corintiano raiz também, e que certamente estava no governo quando eles resolveram começar a construir o estádio do Corinthians e deve ter facilitado aí para eles lá, para os corintianos, para os cartolas, aí os empréstimos que agora estão aí sufocando o Corinthians. O Corinthians está. E também tudo bem. uma conversa aí de falta de. Uma conversa aí de corrupção, de falta de honestidade na transação desse dinheiro. Também rola um papo desse aí no Corinthians. Nós estão dizendo aqui que eu tenho que acabar com o programa. Até a próxima sexta-feira. Sexta-feira. Um Grande abraço. abraço. Tá, tchau. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.